el momento importante, assim como alabanza, como adoración, que es el momento de la palabra. Si tú has traído su Biblia, habla conmigo, abra a Biblia no livro de Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Creio que Deus vai falar contigo esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 3 adelante. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Alguém nos visita por primeira vez em la igreja? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Ela já é da casa, não? Já viene outras vezes, pero creio que é sua madre, sim? Seja muito bem-vinda em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Que Deus venga a falar com vosotras em la palavra dele, amém? Assim diz a palavra de Deus. Entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. A llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alegren-se conmigo, ya encontré la oveja que se había perdido. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir que ponga atenção a esta palavra. Como sempre hablo, é um momento muito especial. Esta palavra é o momento que nós temos que abrir nosso coração, termos atenção, porque Deus hablará a nossos corações. Amém? Hoje eu quero falar de duas classes de pessoas que estão representadas por duas parábolas. Uma é esta que acabamos de ler, que é a palavra da oveja perdida. E a outra é a palavra do hijo pródigo, que vamos ler agora, que também está em Lucas 15, no versículo 11. Se pode ler comigo, Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz assim: um homem tinha 2 hijos, continuou Jesus. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dámelo que me toca de la herencia. Assim que el padre repartió sus bienes entre los dos, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desfrenadamente e derrochou sua herencia em nome de Jesus. Como eu falei, Deus falou a meu coração para trazer esta palavra para vosotros, que há 2 tipos de pessoas, há 2 tipos de hijos. Há pessoas que saem da presença de Deus como uma oveja perdida, que é os primeiros versículos que leemos. Amém? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. E há outro tipo de pessoa que é como o hijo pródigo, que é aquele que pide a herencia a seu padre, sale de tu casa como um acto de rebeldia. Então, nós vamos falar aqui sobre a oveja perdida, que muitos conhecem essa história, que havia um pastor que, tendo as 99 ovejas em el campo, ele deixa as 99 para buscar solo a que se ha perdido. Um pastor tinha 100 ovejas e, ao perceber, eu vou falando aqui em portunhol, amém, gente? Em nome de Jesus. Ao perceber que perdeu uma oveja, deixa as 99
en lo desierto para buscar una oveja perdida. Yo no sé si tú estás en la presencia de Dios há mucho tiempo. Yo no sé si tú se alejó de la presencia de Dios como una oveja perdida. ¿Y por qué, pastor, que o Senhor ha traído esta palavra com estas duas classes de personas? Porque Deus falou comigo que uma oveja, quando ela se perde, uma oveja é alguém que se alejou da presença do pastor ou da presença de Deus sem perceber. Muitas vezes nos alejamos da presença de Deus sem perceber, com as distrações do mundo, com as distrações do dia a dia, com coisas que nos hacen nos distrair quando vemos estamos lejos da presença de Deus. Pero Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus, aleluia, que mesmo quando nós nos apartamos da presença de Ele, Ele vai estar sempre de braços abertos para receber nós de volta. Pero como uma oveja perdida, que não tem sentido, como que ela vai volver para casa? Como que ela volve para seu rebanho, se ela não tem sentido? Por isso, o pastor deixa as 99 ovejas para buscar uma oveja, porque uma persona vale muito para Deus. Tu vida vale muito para Deus. Eu não sei o que tu tens passado, eu não sei se tu se sente desgarrado da igreja, se sente distante da presença de Deus, mas o que eu posso te dizer é que Deus te ama. Aunque você não tenha força para vir, aunque você não encontre o caminho de volta para a casa do Padre, Deus está sempre te buscando para que você volva para a presença dele, porque uma oveja vale muito. Este pastor salió, deixou ali as 99 para buscar uma, porque uma tem muito valor. Uma vida tem muito valor para Deus. Tu vida tem muito valor para Deus. É por isso que nós, como pastores, insistimos em tu vida. É por isso que nós, como pastor, saímos daqui e vamos a Ocanha para buscar esses jovens, porque amamos a vida de cada um de eles. Porque tem muita importância. Cada vida, Patrícia, tem muita importância para Deus. E muitas vezes há pessoas que se alejam da presença de Deus porque se distraiu, porque perdeu em algum momento o sentido, se perdeu do rebanho. E hoje eu quero dizer algo para ti: o bom pastor está te procurando para que você volva para a presença de Ele. A lo mejor tu estás vindo na igreja, pero tu sentimento, tu pensamento, tu coração não está cerca do Senhor, está lejos. E o Senhor te chama hoje para que você venha volver para a presença de Ele. Deus, Ele preza muito por tu vida. Assim como o pastor preza por uma oveja, Deus preza por tu vida. A lo mejor tu necessita de cuidado. Tu necessita que as pessoas venham, aleluia, como um pastor, venha cuidar de tu vida. E este pastor está sempre disposto a cuidar de ti. Aí o pastor dos pastores, que é o Deus Todo-Poderoso, que está em nosso meio. É esse Deus que um dia, aleluia, falou em tu coração. E nós outros temos que buscar a Deus. O bom pastor está disposto a tudo. Aleluia. Mira que este pastor ha dejado as 99 ovejas solas por uma. Deus, aleluia, tem se preocupado contigo. Eu não sei por onde tu tienes caminhado, eu não sei por onde tu tienes andado, pero Deus se preocupa contigo. Deus quer que você volva para a presença de Ele. Aleluia. Não espere acontecer nada contigo para que tu venha volver para a presença de Ele. Vamos ver um pouco mais adelante acerca do hijo pródigo. Aleluia. Aleluia. La oveja não pode regressar sola, representando
al pecador perdido que necessita de uma busca ativa em Jesus. Há pessoas que não conseguem volver sola. Há pessoas que necessitam da ajuda do pastor. Necessita ser encontrada por Ele. Hoje tu está aqui, o Senhor está falando contigo porque Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer se alegrar quando te encontrar em nome de Jesus. Quando Ele falar, aleluia, ao teu coração e tu venga a receber uma palavra. Oh, aleluia. Eu não sei quanto tempo tu has andado perdida ou perdido, pero o Senhor quer te encontrar hoje aqui em este lugar. O Senhor quer que tu tenha um verdadeiro encontro com Ele, aleluia. Por isso só pode acontecer se tu abre tu coração para Ele. Um dia eu andei perdido também, pero eu encontrei o bom pastor, aleluia. É Deus Todo-Poderoso, aleluia, que zela por tu vida. É Deus que quer salvar tu da mano dos predadores. Pensa, imagina-se, uma oveja caminhando perdida sola em deserto. És uma presa fácil para um predador. Se tu estás sola, se tu estás solo, aleluia, caminhando sola, tu és uma presa fácil para o predador. Pero se tu tens alguém que peleia por ti, aleluia, tu estás protegido. Porque isto é opcional muitas vezes. Pero para uma oveja perdida que não tem sentido, necessita de ajuda. A lo mejor tu és esta oveja perdida que necessita regressar, aleluia, para o rebanho. Necessita regressar em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui por tu vida. Estamos aqui por vida de pessoas que necessitam de um câmbio de vida. Aleluia. Uma oveja perdida que não encontra o caminho de volta para casa pode sofrer muitas coisas. Pero se tu, aleluia, abre tu coração e recebe o Senhor, aleluia, que está te procurando. O Senhor tem te procurado em todo o tempo, aleluia, para que tu volva para a presença dEle. Porque o amor de Deus, aleluia, o foco de Deus é te resgatar, aleluia. O foco de Deus é te resgatar para que tu volva para a presença dEle. Porque o amor de Deus por ti é muito grande, meu irmão, minha irmã, aleluia. Pero tu necessitas, aleluia, abrir tu coração. Glória a Deus. Deus quer te salvar. Deus não quer que tu ande perdido, perdida. Deus não quer que tu esteja vulnerável, aleluia, para que os predadores venham te encontrar perdido, solo, sem força. Imagina-se que uma oveja lejos de rebanho não tinha comida, estava sola. Pero se ela volve para o pasto, ela vai ter o que comer. Aleluia. Tu necessita volver para a presença de Deus para que tu tenha alimento. Aleluia. Para que tu venga se alimentar da palavra de Deus. Para que tu venga estar protegida, aleluia, por um pastor, por um bom pastor. E eu estou aqui predicando, estou falando, não estou falando do pastor em la vida terrena. Estou falando de um pastor dos pastores, o Deus Todo-Poderoso que ama a tu vida, aleluia. Glória a Deus. Este pastor representa a Deus. El mundo espiritual, este pastor representa a Deus, aleluia, que ama a tu vida. Pero se tu hoje está aí perdido, não sabes o que fazer, não sabe como volver e permanecer firme na presença de Deus, vamos clamar, vamos orar, vamos pedir a Deus que alumbre, aleluia, os seus olhos, que venga abrir tu entendimento, aleluia, para que tu não ande perdido, para que você não esteja caminhando sem saber para onde ir. A lo mejor tu está aí caminhando, não sabes para onde vas. Necessita de uma resposta de Deus. Ou solo tu não consiga, em nome de Jesus. Aleluia. Pero Deus está te dando uma oportunidade, aleluia, de volver para a casa dele,
de volver para a presença de Ele, em nome de Jesus. Muitos estão com uma ovelha perdida e necessita ser encontrada, necessita ser cuidada, necessita ser tratada. Há pessoas que necessitam ser tratados, aleluia. Há pessoas que necessitam de um tratamento especial, um tratamento que só um pastor de ovelhas pode dar, aleluia. Tu amigo, tua amiga não pode te dar um tratamento que tu merece, pero Deus pode te tratar como você merece. Deus pode te dar um tratamento que você merece, em nome de Jesus. E é isso que Ele quer fazer em tu vida. Deus quer fazer com que tu venga a viver coisas novas, aleluia, que lejos da presença de Deus tu não vai viver, aleluia. Necessita ter um câmbio de pensamentos, necessita pensar de uma forma diferente, para que o Espírito Santo de Deus venha encontrar em ti, aleluia, aleluia. Deus quer te encontrar, meu irmão, amém, glória a Deus. Agora nós vamos falar sobre a palavra do hijo pródigo que leemos aqui. Esta história é a história de um hijo menor que pede sua herência, pero ele derrocha todo em um país lejano e em la miséria decide regressar, aleluia. Muitos estão como um hijo pródigo, aleluia, que sale de la casa de su padre, mas sale como um rebelde, que pede sua herência antes do tempo, porque não é verdade que herência só é nos concedida quando nossos padres morrem, não? É isso? Só quando morrem. Pero ele pediu antes do tempo. A lo mejor tu está fora da presença de Deus por rebeldia. Tu está fora da presença de Deus, está pensando que as coisas vão passar tudo bem contigo, pero não vai. Porque para mim este hijo pródigo desonrou a seu padre, porque saiu da presença do padre, saiu da casa do padre, saiu sem a vontade de seu padre. Eu, quando estava lendo esta palavra e orando, veio em mim um sentimento de um padre que perde um hijo para o mundo, perde um hijo para as drogas, perde um hijo para a prostituição, perde um hijo para as coisas que muitas das vezes em esse mundo parece ser bueno, pero não são. Parece que vai te trazer alegria, pero não traz. E muitas vezes há muitos, na verdade, hijos pródigos que estão perdidos em las calles. Há muitos hijos pródigos que o que me parece é que sua casa não está bem, não está bom, e saem da casa de seus padres, saem com rebeldia e acabam pagando um alto preço, porque o diabo não tem pena. O diabo não tem pena. O diabo planta coisas em sua mente, em tu coração. Aí tu pensa que em tu casa está tudo malo, sai para as calles e aí tu acaba passando coisas piores. Porque feliz é aquele que tem um padre e uma madre. Feliz são aqueles que têm um padre que cuida de ti, que se preocupa contigo. Aleluia. Pero muitas vezes nós outros não valoramos nossos padres, não valoramos nossas madres. Aleluia. A lo mejor só quando acontece algo malo que tu corre pelos braços de tu madre. Uma vez eu passei uma situação muito mala em minha vida. Muitos sabem de meu testemunho. Eu sirvo a Jesus Cristo há 16 anos. Como eu tenho 40, quando eu era mais jovem,
eu passei por situação complicada, onde um homem disparou 7 vezes para me matar. E quando passou isto, eu clamava o nome de Deus, porque muitos só lembram de Deus quando estão em peligro. Muitos só lembram de Deus quando estão passando por uma situação extrema. Muitos só se lembram de Deus quando estão com uma enfermidade, aleluia, que pode te levar à morte. Pero necessitamos valorar mais. Necessitamos valorar mais o nosso Deus que nós servimos. Esse Deus poderoso, aleluia, que está sempre de braços abertos para nos receber. Aleluia. Muitas pessoas, quando as coisas vão bem, quando está tudo bem, esquece de Deus, esquece do Padre, esquece de sua madre. Pero no momento de dificuldade, volve. E quando passou isto comigo, aleluia, eu clamava o nome de Deus e clamava o nome de minha madre. Aleluia. Eu não sei o que tu tem passado. Eu não sei como é que está a tua intimidade com Deus. Eu não sei se tu está na igreja, pero está lejos da presença de Ele. Porque só de estar aqui, isso não te garantiza que tu tens Deus dentro de ti. Porque há pessoas que vão na igreja por religiosidade, pero não abre o coração para que Deus entra, para que Deus haga uma mudança, uma transformação em tua vida. Aleluia. A lo mejor hoje será tua última oportunidade de entregar sua vida para Jesus Cristo. Aleluia. Mas pastor, eu sou uma jovem, só tenho 15 anos, pero é contigo mesmo que Deus está falando. Aleluia. Há coisas que precisam ser cambiadas. Há pensamentos que necessitam ser quitados de tu mente, para que tu não venga a ser como uma hija ou um hijo pródigo, como aquele que sai da presença de Deus, desonrando seu padre e sua madre. Aleluia. Esta história nos habla que ele, quando pediu ali sua herência para seu padre, a primeira coisa que ele ha hecho foi sair de sua casa, foi ir ali gastar todo o que tinha recebido de seu padre. Muitas vezes nós estamos em um culto, recebemos uma palavra poderosa para nossas vidas, e em vez de nós outros desfrutarmos isso da melhor maneira, muitos saem, ao sair da porta da igreja, já perde todo, ou já se olvidou do que havia recebido. Então esse jovem perdeu todo, saiu, foi desfrutar, foi para um país aí lejos, pero perdeu tudo, gastou toda a sua herência com mulheres, com bebidas, com festas, e quando se deu conta, não tinha mais nada, perdeu tudo. Não perca o que os outros têm adquirido aqui na presença de Deus, o que tu tens recebido na presença de Deus. Não perca isto, desfruta de isto em nome de Jesus. Aleluia. E esse jovem perdeu todo, pero su padre, lleno de compaixão, esperava ele todos os dias, como Deus tinha esperado todo o tempo. Aleluia. Como Deus é esperado que você volva para a casa de seu padre. Eis aqui, és a casa de seu padre. E Deus esperava ansiosamente que tu entrara por aquela porta, aleluia, para permanecer na presença de Ele. Aleluia. Deus está esperando, em nome de Jesus, que você volva para a casa, que você volva para a presença de Ele. Deus é como um padre que ama um filho. Muitos se podem fazer o que tu queiras ser, pero tu padre e tu madre te ama. Mesmo que tu falha, tu padre e tu madre te ama. Aleluia. Mesmo que tu tome um caminho malo, tu padre te ama, tu madre te ama. Aleluia.
pero muchas veces por rebeldía tú tienes salido de la casa de tu padre. Tu tens salido de la presença de Deus. Aleluia. E Deus está te chamando para que tu vuelva hoje. Hoy es el día de tu volver para a casa de tu padre. Hoy es el día que Deus te chama, volve para mim. Aleluia. Pero que é importante aqui, interessante, é que a oveja perdida, o pastor foi atrás de ella, pero o padre de hijo pródigo não foi lá atrás dele. Porque muitas das vezes, quando nós outros hacemos as coisas de nossa vontade, Letícia, temos que volver por nossa própria vontade. Temos que ter humildade de reconhecer que falhei como hijo, falhei como minha madre, como hija, e necessito volver, necessito me humilhar perante meu padre e minha madre, necessito confessar para meu padre, pedir perdão para meu padre, pedir perdão para minha madre, porque falhei como hija, falhei como hijo. Porque muitas das vezes nós outros só vamos valorar nossos familiares, nossos padres, quando estivermos em uma situação difícil. Quando perder todo, aí tu vai valorar tu padre e tu madre. E esse jovem passou por situações difíceis. Depois de perder todo, passando hambre, ele desejou comer as bolotas do cedro. Mas assim posso dizer? Bolotas de cedro. Comida de porcos, de cerdos, isso aí. Glória a Deus. Imagine-se, tu viver bem em la casa de tu padre, comer bem, ter uma vida confortável e hoje ter que comer comida de cerdos. Querer, desejar comer e não comer. E aí tu vai se lembrar que na casa de tu padre, até os servos de tu padre comem melhor. Aleluia. Pero tu ha rechazado isto. Tu ha arrugado em la basura. E necessita volver hoje para a casa de tu padre. Porque tu padre está sempre de braços abertos para ti. Aleluia. E esta parábola mostra a graça de Deus ante o arrependimento consciente e o livre arbítrio. Esta palavra nos mostra que temos que ter, aleluia, nos arrepender do que nós outros hicimos e volver para a casa do Padre de livre, espontânea vontade. Deus não te obriga, pero Ele te espera. Deus é um Deus tão bueno, que Ele permite que tu decidas o que tu queres. Aleluia. O padre de hijo pródigo representa a Deus. Quando tu disse assim: eu quero sair, eu quero viver uma vida aí fora, eu quero conhecer pessoas novas, eu quero beber, eu quero fazer coisas. Aí Deus habla: vai a conhecer. Porque Deus, Ele não é igual o diabo, Ele não é igual ao inimigo de nossa alma, que nos obriga a fazer coisas. Deus te deixa escolher o que tu queres para a tua vida. O que tu queres para a tua vida? Quer viver uma vida de bendição, uma vida de paz? Ou quer viver uma vida de tribulação, uma vida de humilhação? Porque eu já vivi aí fora. Eu já vivi uma vida, aleluia, de drogas, de bebidas. E sabes o que o diabo faz com nós? Nos humilha, como humilhou o hijo pródigo. Aleluia. Porque quando tu está bem, quando tu está numa situação boa, tem um montão de amigos. Pero quando tu se encontra mal, né, Amanda? São poucos os amigos. São poucas as pessoas que nos querem bem. Mas o Deus Todo-Poderoso, que és tu Padre, Ele vai estar sempre de braços abertos para ti.
Basta tu querer volver para a casa de tu Padre, que Ele vai te receber com honra, Ele vai te receber com uma boa roupa, Ele vai fazer uma boa comida para receber você, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Este padre esperava ansiosamente pela para ele o hijo já havia morrido, pero quando esse hijo volveu para sua casa, seu padre recebeu com grande alegria. Como Deus está alegre por tu estás aqui hoje, por tu estás aqui hoje, em nome de Jesus. Tu vida é muito importante para Deus. O amor de Deus por ti é muito grande, aleluia. Sinta-se amado por Deus, sinta-se amada por Deus, aleluia. O Senhor te ama, meu irmão, minha irmã. Não se sinta oprimida, não se sinta enfraquecida, não se sinta em nome de Jesus rejeitada, rechaçada, porque Deus te ama, Deus te vê como uma pedra preciosa. Aí também a parábola, em nome de Jesus, da dracma perdida, que eras uma pedra preciosa, e é assim que Deus nos mira, como uma pedra preciosa, como uma pessoa especial, aleluia. Sabe qual o valor que tu tens para Deus? É um valor incalculável. Tu vida vale muito, tu vida vale muito para Deus, aleluia. E o Senhor espera ansiosamente por tu volta, em nome de Jesus. O amor do Padre que espera e recebe com graça, destacando também a necessidade de amor de seu irmão maior, aleluia. O Senhor te espera, meu irmão, aunque muitos, aleluia, não aceitam que tu és amado por Deus, que tu és amado por tu Padre, aleluia, pero tu Padre te espera, aleluia, e creio que haverá uma grande festa em cielo, quando tu, que aún não aceitou Jesus Cristo, aceitar Ele, tu que saiu da presença de Ele, volve para a presença, tu que ha hecho coisas que não agradou a Deus, mas se arrepende verdadeiramente, aleluia. A palavra de Deus habla que Deus não resiste a um coração arrependido, aleluia. Quem aqui é pecador? Sou o primeiro, aleluia. Pero Deus, aleluia, é um Deus de amor, é um Deus que compreende que tu se equivocou, porque a ovelha perdida, creio que ela se equivocou e saiu, aleluia, do rebanho. Pero o pastor dos pastores foi buscar ela, como Deus te busca hoje, aleluia. Há pessoas aqui como a ovelha perdida, que se equivocaram e saíram da presença de Deus, e Ele, Senhor, aleluia, através desta palavra está te buscando de volta, aleluia. Não vai permitir que tu seja arrebatado pelos predadores deste mundo, se tu queres viver uma vida de bendição. Hoje Ele está te chamando para volver para a casa do Padre. E aqui há alguns pontos em comum entre essas duas palavras. É que ambos ilustram o estado de alejamento de Deus. E Deus busca ativamente, a ovelha. Deus busca a ovelha. Pero Deus, o Padre do Hijo pródigo, espera a volta dele. Espera que ele volva. Porque se tu saiu da presença de Deus por tuas atitudes, por rebeldia de tu parte, volve hoje. Se arrependa hoje. Se arrodilla aqui em esse altar e habla com Deus. Deus, me perdona. Eu falhei contigo, Deus. Pero hoje estou volvendo para tu casa. Eu estou com meu coração aberto para receber uma palavra, para receber uma correção de ti, Deus. Aleluia. E essas duas histórias,
Vamos nos poner de pé. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia.